Olá, amigos da TV Câmara. Em instantes tem início a segunda sessão cidadã da atual legislatura da Câmara Municipal de Araraquara. Falamos no plenário da Casa de Leis, aqui no Palacete Carlos Manso, na rua São Bento, esquina com a Avenida Duque de Caxias. Nós estamos ao vivo em dois canais da Rede NET, canal 2 na NET Digital e canal 98 na NET Analógica. Ao vivo também pela internet no site da Câmara, www.cmararaquara.sp.gov.br. Há também um link no site da Prefeitura, www.araraquara.sp.gov.br. Durante a sessão, os resultados das discussões e votações serão postados em tempo real no site da Câmara e também na rede social, através do Facebook da Câmara Municipal. E amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, pela TV Câmara, tem reprise na íntegra desta sessão cidadã. Boa noite, Melissa Lima. Boa noite, Wagner Luiz. O primeiro projeto desta segunda sessão cidadã tem como tema a inclusão do nome social para travestis e transexuais. O projeto foi apresentado e será explicado na tribuna da Câmara por Paulo Tete, credenciado pela Secretaria Municipal de Articulação e Participação Popular da Prefeitura de Araraquara. O segundo projeto trata do uso do passe livre e foi apresentado e será defendido pelo advogado Paulo Ortega, credenciado pelo Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. E o terceiro projeto desta segunda sessão cidadã da Câmara Municipal de Araraquara tem como tema a parceria entre o Conselho Municipal de Alimentação e a Escola do Legislativo da Câmara Municipal. O projeto foi apresentado e será defendido na tribuna da Câmara por Jefferson Caparelli, presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, credenciado pela Secretaria de Articulação Institucional e Participação Popular, Casa dos Conselhos Municipais. Em instantes, o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador João Farias, dá início à segunda sessão cidadã, nesta quinta-feira, dia 25 de julho. Boa noite.
Alô. Atenção, senhores vereadores, por favor, retornarem ao plenário para que a gente possa dar continuidade à sessão cidadã. É, né? É. Fala, Dirce. O Lalo. Não, mano, não tá quebrada, não. Ô, Lô, vamos começar a sessão, Lô? Grilo. Nós estamos se adaptando aqui. Eu tinha que ter suspendido a sessão, não suspendi, saiu todo mundo. Tá, que foi suspensa? Perde a amizade. Não. Por favor, vereadora Gabriela Palombo, vereadora Edna Martins, Aloysio Braz, Rodrigo Bochechinha, Roberval Fray, Juliana Damos, Elias Chediek, William Afonso, mas a caneta escreve e depois para. Bom, vamos retomar aqui, só para esclarecer os encaminhamentos da sessão cidadã. Viu, vereadora Edna e vereadora Juliana? Para ficar claro, o qual inclusive vai ser o encaminhamento da mesa em relação ao tema do projeto do nome social. Como existia uma dúvida por parte da casa, da onde deveria ser a origem do projeto, a mesa diretora vai encaminhar para o executivo, né, de que essa casa aprovou e reconheceu por unanimidade a importância do projeto e vai solicitar que o executivo encaminhe a proposta em forma de lei, né, para que a gente possa apreciar, tendo em vista de que existia dúvida, né, se essa iniciativa poderia ser tomada pelo Legislativo. Só para dar um exemplo, em relação à sessão cidadã passada, o projeto sobre o selo de etnia, né, da diversidade étnica, ele teve pareceres de inconstitucionalidade e a gente caminhou para o Executivo, solicitando então que o Executivo mandasse para a Câmara. Nós tivemos 2 pareceres de que a Câmara não poderia elaborar esse projeto, deveria ser uma iniciativa do Executivo. No caso do projeto específico, a Casa decidiu por bem antecipar, né, sem que antes solicitasse os pareceres, para que o Executivo mandasse, mas todas as propostas aqui têm que passar por aprovação do plenário, seja ela para se tornar lei por intermédio da Câmara, ou seja ela para encaminhar para o Executivo, e assim, inclusive, nós vamos nos comportar com o próximo orador, que eu queria pedir, pois não, questão de ordem, vereadora Edna Martins. Presidente, eu queria sugerir um encaminhamento, já que nós estamos na segunda sessão e começando a aprender um pouco a lidar com essa nova forma de participação, que a Comissão de Justiça promovesse um encontro de vereadores e que nós pudéssemos pensar um pouco numa regulação sobre os encaminhamentos da sessão cidadã.
porque, conversando um pouco aqui, existiram vários entendimentos sobre os encaminhamentos, e talvez a gente pudesse regular um pouco, botar algumas regras gerais, de maneira que não engesse a sessão, mas que a gente tenha uma clareza sobre os encaminhamentos já anteriormente, enfim. Seu encaminhamento é procedente. Pedir para o vereador Jefferson Arruda, presidente da Comissão de Redação e Justiça, cuidar de garantir esse encaminhamento. Dando continuidade à nossa sessão, solicito ao primeiro secretário a proceder à leitura do item número 2. O item número 2. O orador, Paulo Fernando Ortega Filho. A entidade é Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. O tema, apresentação de projetos para uso e passagem livre. Queria solicitar ao vereador Dr. Helder que pudesse convidar para adentrar no plenário o Paulo Fernando Ortega Filho, do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista, vai falar sobre o projeto do Passe Livre, por favor, Paulo, acompanhado da doutora Márcia Amada. Por favor, fique à vontade. O senhor tem 10 minutos com direito a chorinho. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador João Farias. Cumprimento ele em nome da mesa da Câmara, demais vereadores presentes. O Sindicato dos Advogados tomou uma iniciativa aí, vendo essas manifestações, e a questão também de passe, de tarifa de ônibus. E a gente acabou se reunindo com outras entidades. Temos apoio da OAB, da 5ª Seccional, representada pelo Dr. Erivelto Ferreira. E nessas reuniões entre os advogados, a gente achou necessário, pelo sindicato e também reuniões pela Federação dos Advogados em São Paulo, qual eu faço parte, a elaboração de algum texto com relação ao passe livre. E nessas reuniões a gente entendeu que um caminho seria procurar a Comissão Legislativa Participativa, que infelizmente nessa casa acabou não sendo votada a favor, nesse sentido da entidade sindical ou mesmo associação apresentar um projeto de lei. Então, até por orientação da federação e dos membros, a gente acabou pautando por tentar um projeto que seja, em certo ponto, razoável, e não de uma forma que vá causar tanta polêmica e não vá resolver o problema. O nosso projeto é pautado numa questão constitucional visando um Estado democrático de direito. A gente tenta pautar uma questão, um direito fundamental constitucional, que é a educação, na questão do transporte público. O cunho dele é justamente tentar diminuir um pouco a evasão escolar que existe hoje no município. Por uma pesquisa do sindicato, a gente pesquisou e conseguimos localizar uma lei de 2010 que estabelece a cobrança do ISSQN nos contratos de leasing. E esses contratos já estão sendo, de certa forma, está havendo arrecadação e depositada em juízo pelos bancos. A gente chegou a fazer uma pesquisa na vara da Fazenda Pública e discutimos que vimos que os bancos estão recorrendo da decisão, recorrendo do imposto, mas existe já entendimento em terceira instância que provavelmente esse dinheiro acabará vindo para o município. O nosso projeto, ele tenta, de certa forma, destinar essa arrecadação para uma questão de ser utilizado no passe livre para os estudantes. A ideia hoje, já existe o meio passe para o estudante, a gente pleiteia justamente a utilização desse imposto para que seja dado o passe livre total para o estudante no período semanal das aulas e também nos feriados como atividades culturais do município. O projeto ele tem uma abrangência, de certa forma, não tão impactuante no orçamento público. A gente entende que já existe hoje um certo empenho nisso, e também temos conhecimento que tanto a CTA como a Paraty já existe uma isenção de ISSQN. Na opinião da gente como advogado, acho que nada mais justo também deles também contribuírem com essa questão social, que a gente como operador de direito entende que é mesmo uma reforma social, a gente tentar diminuir um problema que existe no município, que é a evasão escolar, que muitas vezes a criança, o estudante ou mesmo o universitário não tem condições de comparecer no seu estabelecimento de ensino para ter aula ou mesmo para adquirir educação. Então, resumindo, a ideia nossa é mais ou menos centrar nessa questão de, vamos dizer assim, ampliar o passe livre escolar, que já existe hoje em dia.
Eu aqui represento também a Federação Nacional dos Advogados, a doutora Márcia está pela Comissão dos Advogados na OAB. A gente fez uma sugestão de alguns artigos que poderiam ser utilizados, ou mesmo para ter uma ideia geral do que poderia ser feito nesse sentido. Eu vou passar para a doutora Márcia, ela vai ler a ideia do sindicato com relação ao texto, e depois a gente volta para dar maiores esclarecimentos. Boa noite a todos. Eu vou dar uma lida no projeto para vocês, tá? Terem noção do que realmente a gente está propondo. E o que a gente quer que seja instituído? Que o imposto do ISSQN, que vem do leasing, que ele seja destinado para o transporte público, o transporte dos estudantes, para que seja o passe livre para os estudantes, porque ele não tem uma destinação ainda. Como esse imposto ainda está sub júdice, então ele não está sendo aplicado em nenhum projeto, então que ele seja destinado para o passe livre do estudante. Eu vou ler o projeto para que vocês tenham noção do que a gente está propondo. Fica instituído o passe livre para os estudantes no serviço de transportes coletivos explorados, permitidos ou concedidos pelos municípios, excluídos os transportes realizados pelos condutores autônomos de veículos automotores, no caso, os táxis. Serão considerados estudantes, para efeito da presente lei, aqueles regularmente matriculados no ensino fundamental, médio e superior, aluno dos cursos presenciais de educação de jovens e adultos, legalmente autorizados pelo MEC. São requisitos obrigatórios para o uso do passe livre estudantil: estar matriculado em instituição de ensino localizada no município, residir a mais de 1.000 metros da instituição de ensino onde está matriculado, exceto em caso de estudantes com deficiência, estar devidamente cadastrado na Companhia Trólebus Araraquara, apresentar semestralmente atestado de frequência escolar e comprovante de matrícula, possuir renda familiar de até 3 salários mínimos. A utilização do benefício estará restrita aos dias regulares de aula do estudante, incluindo sábados letivos, declarado pela instituição de ensino conforme o calendário escolar. A quantidade de passes mensais é diretamente proporcional ao calendário escolar, ao período de aula da instituição de ensino onde o estudante está matriculado e ao número de linhas de transporte necessária para a locomoção do estudante. Em caso de fraude comprovada, como a venda ou repasse do passe livre estudantil, o estudante perde automaticamente o benefício. A gratuidade será concedida mediante apresentação de cartão de gratuidade, acompanhado de documento pessoal que contenha foto. Não haverá cobrança de qualquer natureza pela emissão do cartão de gratuidade de que se trata este artigo. O cartão de gratuidade a que se refere o artigo anterior terá validade de 1 ano, a partir de sua emissão, para a qual será exigida documentação que comprove o vínculo estudantil do estudante com o estabelecimento de ensino, além de declaração de frequência mínima de 80%, emitido pelo responsável pelo estabelecimento de ensino. A partir do 2º ano de sua emissão, será exigida, além da frequência mínima de que trata o 2º artigo, aproveitamento mínimo de 70% de média final no ano anterior dos estudantes regularmente matriculados em cursos de ensino fundamental, médio e superior, incluídos os cursos de formação técnica. A gratuidade para estudantes será concedida de segunda-feira a sábado, com direito restrito a uso somente a 4 embarques diários, no período compreendido de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. O cartão de que trata este artigo é de uso pessoal e intransferível. O seu uso indevido sujeitará o titular ao seu cancelamento. Tal benefício terá validade somente para o transporte coletivo que circule no âmbito do município. Mediante convênios com outras prefeituras ou com o governo estadual e federal, tal benefício poderá ser estendido a outras modalidades de transportes públicos, bem como aos transportes intermunicipais. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias para elaborar o plano de custeio da presente lei, fixando os prazos mediante viabilidade orçamentária para sua consecução, respeitando-se o previsto no artigo 74, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Poderá o Poder Executivo, na elaboração do plano de custeio de que trata este artigo, autorizar que permissionários ou autorizados a prestar serviços de transportes no município deduzam as despesas decorrentes em implementação da presente lei do valor total do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. É isso que a gente está propondo, que o ISSQN dos leasings, que ainda eles não têm destinação, que eles sejam utilizados para o passe livre estudantil,
que ele seja total para os estudantes, para que eles tenham mais condições econômicas, que muitos estudantes deixam de cursar, de estudar, por não ter condições financeiras, de não conseguir pagar o passe, por morarem muito longe, pessoas que moram em bairros distantes e não têm condições. Obrigada. Você quer... É isso, Paulo? Então, eu queria pedir para vocês, se quiserem sentar, tá? Fique à vontade também. Eu vou abrir as inscrições para os vereadores. Já tem alguns vereadores inscritos aqui. Eu vou pela ordem das inscrições, e aí outro vereador que também queira falar pode se inscrever, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou me inscrever também. O vereador Rodrigo Bochechinha vai fazer uso da palavra? Por favor, vereador Rodrigo Bochechinha. Boa noite novamente. Márcia e Paulo, né? Boa noite. E eu gostaria de saber se esse passe, qual os estudantes têm uma certa idade, ou vale para todos os estudantes, todas as idades, e se eles poderão também usufruir de um projeto social, vamos supor, ter um projeto de ginástica olímpica, ou de boxe do nosso amigo Geis Sabonete, se eles vão poder usar o transporte para ir fazer esses tipos de atividade extra. Muito obrigado, pastor. É isso. Vereador Gerson da Farmácia, vai fazer uso da palavra. Boa noite, Márcia. Boa noite, Paulo. Acho que é um tema de bastante relevância, né? O que a cidade clama. Agora tem que ver se a cidade está preparada. Eu não saberia te dizer isso agora, mas é um tema muito bom, tá? Vereador Donizete Simeone. Boa noite, Paulo. Boa noite, Márcia. Cumprimentá-los pela iniciativa, né? Que nós sabemos aí que todo o movimento recente do nosso país, as manifestações iniciaram-se por conta do transporte coletivo público urbano. E é a primeira vez que eu vejo alguém, de fato, olha, tem uma proposta, é isso, tal, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu vou deixar as minhas dúvidas aqui, até porque já fui secretário da Fazenda também, tive no Executivo, então eu não poderia deixar de perguntar o que eu vou perguntar para vocês, né? Vocês se debruçaram no assunto, enfim. A primeira questão é que vocês estão dizendo, eu acho muito relevante, né? Pegar uma parcela da receita do município e destinar para esse projeto, até porque também tem aí, acho que vocês têm que destacar muito bem nesse projeto, que tem aí um recorte social nesse projeto, né? Que ele contempla os estudantes que têm renda familiar até 3 salários mínimos, é isso, né? Então isso também é fundamental e acho que vocês têm que destacar essa questão. Mas vocês sabem que no Brasil a gente se depara com a Constituição, com a legislação, enfim, e ver se vocês já venceram isso que eu vou estar questionando. Primeiro, vocês sabem que o ISSQN são o imposto, a arrecadação que a gente chama de livre movimentação, né? Então ela é livre, o prefeito, os gestores podem encaminhar os recursos do ISSQN para qualquer custo na prefeitura, né? Ele não é o que a gente chama de verba carimbada. E vocês também sabem, né, que o ISSQN, ele também, 25% da arrecadação do ISSQN tem que ser destinado para educação, Todas as receitas do município e o ISSQN também. Então, não sei se vocês já pensaram como que ficaria isso, enfim, que isso é federal, uma legislação federal. E 15% para a saúde, né? Então, são essas questões. Primeiro, que ele é de livre movimentação, se uma lei municipal vai poder fazer com que ele seja específico para o transporte coletivo. Se vocês têm, quanto que isso representa esse valor estancado no leasing, porque o secretário da Fazenda, quando era secretário da Fazenda, o que a gente mais queria receber é o leasing dos bancos. E era uma dificuldade, fizemos processo e tal, e vocês estão dizendo que acho que continua a mesma coisa, né? Porque está sob júdice, né? Então,
E essa outra questão, se vocês têm esse montante aí de quanto que está aí sob juros, quanto que viria para o município, quanto que isso representaria em termos de custo para a CTA. Obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos fazer mais um vereador, Paulo e Márcia. Aí, em seguida, eu passo para vocês responderem e a gente continua com os demais. Pode ser? Vereadora Edna Martins. Boa noite. Eu quero parabenizá-los pela iniciativa de terem elaborado um projeto, de virem até aqui com esse espírito público importante que a Câmara Municipal tem tentado se adequar também, né, com essa iniciativa da Sessão Cidadã, e com uma discussão tão importante, uma discussão nacional, né, que acredito todos nós temos pensado muito sobre essa questão do transporte público. Os municípios vivem hoje uma crise muito grande por conta da questão da arrecadação e da quantidade de responsabilidades no âmbito municipal, de políticas públicas que são implementadas, né? E a discussão hoje também está colocada no âmbito do governo federal para um subsídio ao transporte coletivo, porque o que nós vimos no último período, com boas intenções no sentido de incentivar a venda do transporte individual, do carro, os incentivos para isso, e nós hoje temos problemas de mobilidade urbana, o que afeta sensivelmente o transporte coletivo, porque tem queda também de passageiros, e as empresas de transporte estão com problema. Bom, fora esse contexto geral, que nos leva a pensar essa questão dessa perspectiva mais macro mesmo, porque o município precisa ver também como equaciona as suas responsabilidades nesse momento. Tem as questões que o Donizete colocou, que eu estava dizendo até que nada como ter um secretário das Finanças aqui conosco, porque essas questões, o leasing é um sonho, né? Assim, eu gostaria de saber se vocês têm mais informações também sobre isso, e essas questões mesmo de buscar essa alternativa de financiamento para o transporte coletivo, para que a gente possa buscar essa gratuidade. Acho que todos nós queremos ver isso acontecer, né? E a viabilidade do projeto é o nosso impeditivo, mas acho que o exercício é importante, nos faz também ir atrás dessas informações, e gostaria de ouvir também as respostas de vocês a essas questões que o Donizete colocou. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu vou passar para a Márcia e para o Paulo, e aí em seguida a gente retoma aí com as intervenções dos vereadores inscritos. Bem, respondendo às questões elaboradas, com relação a quem poderia usar, a gente não distinguiu, a gente colocou só com relação a estudantes que estejam regularmente matriculados. Essa questão aí ficou bem ampla, vamos dizer assim, há um liame de melhorar a questão da educação. Até os questionamentos com relação ao SSQN do leasing. O SSQN do leasing, a gente está trazendo como advogado uma alternativa, uma sugestão. Na verdade, no projeto, a gente teve até debate sobre isso no Sindicato dos Advogados, que é mais claro o SSQN, ele já é propriamente para isso. É que, como até a vereadora falou, o leasing é uma questão que todos querem saber como que vai ficar, como que a prefeitura vai arrecadar isso. O que a gente conseguiu visualizar, até entrando em pesquisa pelos tribunais, é o seguinte: os bancos estão recorrendo, esses valores estão sendo depositados em juízo, porque está em discussão, e existe já pareceres julgados em Brasília pelo STJ, que é realmente uma verba do município, os bancos estão perdendo em terceira instância. Então, a tendência disso, assim, no âmbito jurídico falando, é realmente que seja definido dessa forma. Provavelmente, em breve, eu não posso estabelecer quando, provavelmente o ISSQN do leasing já vai ser uma arrecadação real dentro do orçamento do município. Agora, com relação a valores, fica difícil falar, porque cada banco tem um número de contratos, um número de arrecadação. O que eu queria destacar é o seguinte: Araraquara hoje vive um perfil que ela tem 3 vezes mais o volume de carros em ruas do que a média nacional. E eu acho que, como a vereadora abordou, é importante dizer que, da mesma forma que foi aberto
o campo para novos contratos de leasing, para a pessoa adquirir carro por leasing e facilitando isso, acabou, de uma forma, aumentando o número de veículos nas ruas. E nada mais justo que esse contrato de leasing ou essa arrecadação do leasing venha subsidiar a educação e o passe livre para os estudantes. Márcia, quer complementar alguma coisa, Márcia? E complementando que o leasing ele é muito utilizado por empresas para a compra de equipamentos agrícolas. Então, a arrecadação do ISSQN do leasing ela é muito grande. A gente ainda não tem um parâmetro, mesmo porque o processo se encontra sob júdice, então a gente não pode nem falar sobre o processo. Mas esse imposto, a gente vê a arrecadação dos leasing. Então, é um imposto que ele não tem destinação específica. E que seja, a gente está querendo que esse imposto seja destinado realmente para que seja dado passe livre para os estudantes e condições para que eles continuem a estudar, que a maioria das pessoas ganham menos de 3 salários mínimos e a maioria desse pessoal não estudam, porque se for pagar o passe, mesmo sendo metade do valor, não tem condições, ou come ou usa o transporte. Obrigado. Dando continuidade, vereador Edio Lopes. Boa noite, doutor Paulo, doutora Márcia. Para mim, alegria estar aqui ouvindo uma proposta de vocês em relação a um projeto de uma questão social muito grande. Eu acho que o debate que a gente está fazendo aqui não é só na nossa cidade, mas é um debate a nível nacional. E vocês preocupados com essa questão aqui no município, nós vivemos aqui, moramos aqui, e a gente tem que se preocupar com a nossa juventude, principalmente acesso escolar. Eu acho que principalmente da questão, eu acho que é fundamental, a evasão escolar mesmo, para que isso não aconteça. Tanto é que aqui na nossa cidade, eu acompanhei de perto, principalmente no Instituto Federal, onde começou um piloto aqui, onde 80 alunos que saíram da periferia da cidade, com um piloto onde teria o passe escolar e teria alimentação. Começaram com 80 alunos e hoje a evasão está com 42 ou 43. Por que que aconteceu? O passe escolar foi garantido pelo Instituto Federal. A alimentação foi um compromisso com o governo do Estado, que eles entram às 12h45, saem às 18h45. O Estado não cumpriu. Eu estou brigando, faz um ano e pouco, o Estado cumprir isso. Tinha uma bolsa de auxílio de R$150, o Estado não cumpriu. Então, isso é muito importante a gente trabalhar, a gente dialogar com essa juventude, que é um incentivo para a educação. A gente sempre prega que a educação é direito de cada cidadão, de cada jovem, agora a gente tem que dar condições. Temos que cobrar, sim, do governo federal, vamos cobrar do governo estadual, vamos cobrar do município. São ações nesse sentido que vocês estão trazendo aqui, para a sessão cidadã, para nós se refletirmos. Eu acho que esse projeto, acho que estou na mão de vocês, eu gostaria de uma cópia, aprofundar de que forma que vocês estão propondo isso. Porque acho que o passe livre é uma luta. Vamos buscar. Dizer que é fácil implantar? Não é. Nós sabemos disso, que é difícil para o município, é difícil para o Estado, é difícil para o federal. Mas vamos buscar alternativas. E vocês estão trazendo apontando alguma alternativa. Se vai acontecer ou não, vamos debater, vamos aprofundar, e nesse sentido, para ver se a gente consegue conquistar isso. Então, parabéns a vocês. Eu gostaria de ter esse projeto em mão, aprofundar e contem comigo no que for preciso. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Edio. Só para esclarecimento do vereador Edio e do demais, todos os vereadores já têm o projeto, ele está no está no seu gabinete, sua assessoria, quando imprimiu a ordem do dia da sessão cidadã, deveria ter lhe entregue também. O projeto aí deve estar aí, então, dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência já tem o projeto, essa mesa já tinha encaminhado antecipadamente para todos os vereadores. Vereador Roberval Frais. Perfeito. Vereador Dr. Helder. Boa noite, Paulo. Boa noite, Márcia. Com muito orgulho que eu vejo, me relembro dos meus tempos de início em Araraquara. O pai do Paulo foi um médico com quem eu tive o prazer de trabalhar. Nós fundamos uma clínica juntos, na área pulmão.
Ele trabalhou comigo atendendo paciente SUS por em torno de 20 anos. Então, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um grande lutador, o pai. Espero que o filho siga pelos mesmos caminhos. Quanto ao tema de transporte gratuito, passe livre, eu vejo isso de uma maneira muito parecida com o projeto que foi votado aqui nessa casa há 2 dias atrás, da nobre vereadora Juliana. É onde ela instituiu a gratuidade para inscrição em concurso público, até uma determinada renda. Eu acho que até uma renda familiar num determinado nível, realmente acho que é uma função do Estado, tá? Do município, do Estado e da União, favorecer para que dê uma condição para que essa família melhore. Então, o meu único ponto, onde eu, talvez, por ser médico, não entender realmente, reconhecer que não entendo nesse sentido, é esse valor que vocês colocaram de 3 salários mínimos familiar. A Juliana, por exemplo, ela disse, eu fui até perguntar para ela, o projeto dela é meio salário per capita. Tá? Então, o que eu acho que realmente esse passe, se ele for feito para quem realmente, por uma faixa de renda que é necessário, eu acho, com certeza, vai ter um alcance social e eu acho que vai ter, com certeza, o apoio da maioria dessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gabriela Palombo. Boa noite, doutora Márcia, doutor Paulo. Eu também fico muito satisfeita de recebê-los aqui, considerando ainda a relevância do assunto que vocês trazem para cá, para essa casa. Então, não é surpresa para ninguém, evidentemente, que essa iniciativa do sindicato parte também como uma ação que está em consonância com o que está acontecendo no Brasil todo, ou seja, não é uma iniciativa descabida, fora de contexto, muito pelo contrário, num contexto onde, inclusive, o próprio Congresso Nacional começa a discutir projeto de lei de passe livre em âmbito federal. E isso implica, evidentemente, quando você vai discutir a garantia de direitos, precisa discutir concomitante fonte de custeio, né? E o que é defendido pelo movimento Passe Livre em São Paulo, que é o grande protagonista aí dessa discussão Brasil afora, é a questão do transporte, o direito de ir e vir como, de fato, um direito constitucional, né? Não como uma possibilidade para quem pode pagar ou não, por uma série de questões que, pela complexidade, não dá para a gente discutir aqui também. E a presidenta Dilma, inclusive, está com a ação agora de incluir na Constituição Federal como direito à saúde, à educação, o transporte. Bom, então isso é um lado da questão que está avançando e que cabe ao poder do governo federal. Agora, eu penso que, é claro que não dá do dia para a noite para a gente conseguir fazer com que aquilo que a gente defende no campo teórico, ou que a gente aprova numa lei, fazer isso valer do dia para a noite, né? Eu fico pensando no próprio SUS, enquanto direito de todos, quer dizer, foi um processo paulatino, né? Durante um tempo, só tinha direito a atendimento no sistema público de saúde quem tinha carteira assinada. Quem não tinha, não tinha direito. Então, são avanços que se dão, e assim, a gente tem ainda hoje um problema muito grande no que diz respeito ao financiamento da saúde. E eu estou dizendo isso porque eu penso que o foco do nosso debate aqui, pelo menos no meu entendimento, não são os detalhes do projeto. A questão é se tem vontade política de ver acontecer ou não. Porque vocês apontam o ISSQN sobre leasing como uma alternativa, uma vez que ele ainda é um recurso que não está no bojo do orçamento, então, ou seja, não vai comprometer isso, aquilo, em que pese a questão dos 20%, 25% para a educação, como uma das alternativas, mas não é a única. E é evidente que para conseguir garantir uma ação como essa, tem que ter muito estudo, mas tem que ter também prioridade. É claro que a gente não pode dizer que se o prefeito quer ou não quer fazer, ele vai conseguir fazer amanhã.
Mas a gente pode pensar nisso como planejamento para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, entendeu? Para conseguir se organizar e garantir isso. Araras, que é uma cidade que a gente estuda, consegue garantir o transporte gratuito para a rede municipal e estadual de estudantes na escola pública com o recurso do transporte escolar, por exemplo. Então, assim, existem alternativas. O que eu penso aqui hoje é que a gente deve se posicionar, e é isso que eu gostaria de ver do ponto de vista dos encaminhamentos, se tem o compromisso do poder público aqui em Araraquara em ver acontecer o projeto do passe livre para começar com os estudantes, tendo como norte, evidentemente, como garantia de todos aqui algum tempo. Mas a gente tem que começar com quem mais precisa, e eu acho que nesse ponto o projeto de vocês é muito acertado, é muito exitoso, ou seja, né, a rede é educação, é o mínimo. Então, eu penso que é isso. Se vai ser do leasing, da onde vem, como é que a gente vai construir as condições para que isso aconteça, é uma tarefa que cabe ao poder público responder. Né? Vocês trazem uma alternativa e isso é positivo. Agora, daqui o que a gente tem que ter é compromisso. Eu acho que é uma questão fundamental. Como eu disse, isso está no Congresso, e eu penso que o Brasil, de forma geral, está se empenhando para ver esse projeto acontecer, e aqui em Araraquara a gente tem condição, eu penso, de, num prazo curto, conseguir viabilizar. Então, parabéns para vocês pela iniciativa e por trazer esse assunto que ainda é um pouco espinhoso aqui para a Câmara, viu? Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito sou eu. Eu queria, primeiro, parabenizar a iniciativa do Paulo, Dr. Paulo e doutora Márcia, mas é evidente que até por uma característica pessoal eu não posso me furtar da responsabilidade de expressar minha opinião sincera em relação ao projeto de vocês. Até porque essa casa tem que ter claro de que a sessão cidadã e o objetivo da sessão cidadã é sinalizar se é favorável ao projeto ou não. E o projeto é muito claro, ele tem proposta, tem objetivo. E a gente não pode aqui nessa casa, que eu já disse isso aqui numa oportunidade, quando se votou o horário do comércio dos funcionários, plantar esperança para as pessoas colherem ilusão. Eu, naquela oportunidade, apenas eu e o vereador Nascimento votamos contra o projeto, porque eu tinha certeza absoluta que ele era inconstitucional. E disse isso na sessão. E o resultado final é de que o projeto foi considerado inconstitucional. E nós plantamos uma esperança para os comerciários, porque essa casa aprovou o projeto, e eles escolheram ilusão. E com todo respeito à doutora Márcia e ao doutor Paulo, o projeto que vocês apresentam hoje para essa casa, ele é inconstitucional para a casa, porque a casa não tem prerrogativa para apresentar tal projeto. Essa é uma iniciativa exclusiva do Executivo. E exatamente por ser uma iniciativa exclusiva do Executivo, essa casa não pode se permitir, né, a passar a impressão para a sociedade araraquarense, principalmente para os estudantes, que de forma legítima se mobilizam no Brasil inteiro hoje, de que é possível a implantação do passe livre em Araraquara a partir do referendo dessa casa, esse projeto. Só que aí eu vou colocar mais alguns elementos, Paulo, que são importantes. O leasing não é suficiente para subsidiar o transporte gratuito para os estudantes em Araraquara. Então, esse debate não pode se resumir a essa questão, porque o leasing por si só não resolve. Não resolve por quê? Primeiro, no que pesa ele ser livre, ele é amarrado, porque 25% dele tem que ir para a educação, 15% dele tem que ir para a saúde. Já diminuiu uma parte do recurso. Segundo, e eu não estou nem discutindo o que está sob júdice. Segundo, os bancos, sabendo que vão perder, e aí vocês têm razão, eles vão perder, já diminuíram drasticamente as operações de leasing, não só em Araraquara, mas no Brasil, porque eles começam a ter prejuízo. E aí, para avisar, Araraquara, se ganhar, vai ganhar aproximadamente do represado 40 milhões de reais, que estão aí sendo discutidos na Justiça, dos últimos 5 anos, desde 2006. Agora, isso é uma discussão que ela pode estar junto de uma discussão muito maior do passe livre para os estudantes, que passa obrigatoriamente pelo governo federal, de medidas da política tributária brasileira, de medidas de incentivo do governo brasileiro para você desonerar cada vez mais a questão do transporte coletivo, para a gente poder
chegar ao ponto dos municípios ter condições de ofertar passe livre para os estudantes. Porque a gente falar que tem que ter passe livre é muito bonito e é o discurso que qualquer estudante quer ouvir. Só que nós temos a responsabilidade de dizer como é que vai fazer. Porque nós também queremos falar que queremos melhor saúde, queremos melhor educação, queremos melhor segurança. Então, com todo respeito à iniciativa de vocês, que eu vejo como importante porque ela entra numa corrente, né, eu não tenho como defender que a Câmara, através da sessão cidadã, né, incorpore esse projeto, encaminhe ele para o Executivo, dizendo, nós gostaríamos que o Executivo implantasse o passe livre através desse modelo, porque esse modelo ele pode ajudar, mas ele não banca o transporte e o passe livre. Se ele não banca, a gente precisa dizer de onde que vai tirar o restante do recurso. Porque a proposta, ela aumenta em pelo menos 3 vezes o custo que o município tem hoje com o passe dos estudantes, que já subsidia a meia passagem. Da onde vai sair o restante do recurso? Se o leasing por si só não resolve, diga-se passagem, ele sequer é uma realidade. Ele está podendo se tornar uma realidade. Mas hoje, a prefeitura não recebe R$1 de ISSQN das operações dos bancos de leasing. Ela pode vir a receber. Então isso também tem que ficar muito claro, que nós estamos discutindo uma possibilidade de um imposto que pode ser usado também para subsidiar o transporte. Isso eu acho legal, de vocês apontarem, para esse prefeito ou para o outro que vier, né, tem a possibilidade de um recurso que não era esperado pelos municípios ser utilizado também para ajudar a melhorar o transporte coletivo. Agora, a gente apresentar um projeto e dizer que ele vai ser bancado pelo ISSQN dos leasings hoje é inviável, porque a gente sabe que ele financeiramente não consegue. Né? O que vai captar de recursos dele não é suficiente para isso. Mas acho que é um alerta para a gente seguir uma linha de cobrança aí, para concluir, porque eu já estourei demais o tempo, né? Para que o governo federal, de fato, né, crie novos mecanismos para que os municípios possam chegar nessa situação. Mas, de qualquer maneira, quero parabenizar vocês pela iniciativa. E como tem só mais 2 vereadores inscritos, eu vou passar para os 2 vereadores, aí em seguida eu passo para vocês comentarem e responderem as outras observações e fazer as considerações finais para a casa poder encaminhar a proposta. Tudo bem? Com a palavra a vereadora Luísa Braz. Não, mas eu posso descrever. Obrigado, presidente. Boa noite, doutor Paulo, doutora Márcia. Também, o presidente quase contemplou a minha fala, porque acaba a gente ficando meio impotente, porque, na verdade, o leasing não é uma coisa concreta e real para a gente mandar a discussão. O que vale é levantar a discussão novamente, e quem dera ser a nível federal, né, vir uma regulamentação, uma lei que possa isso de fato acontecer, mas mais para as pessoas que estão aqui presentes, que estão em casa também, dar um pouco de esclarecimento, porque parece também que o governo não tem uma atenção diferenciada para o estudante. Hoje a gente já tem 50% de isenção no passe estudantil, e também o governo, o nosso prefeito, o secretário Nino, até tirei essas informações com ele agora, na totalidade do ensino médio fundamental que necessita, hoje é totalmente gratuito, o transporte escolar, do NEJA e do EJA, são cerca de 10 mil alunos que percorrem por dia, né, quase 12 mil quilômetros, gratuitamente. Então tem uma lacuna assim de atingir no total, mas esse governo já atinge hoje 10 mil estudantes do ensino médio fundamental, junto com o NEJA e com o EJA, 50%, e falta atingir o total gratuitamente. Né? Então, mais para passar informação para quem está acompanhando, é a visão do governo, que é necessário, mas hoje, infelizmente, está difícil encaminhar por não ser uma coisa concreta, mas que pode levantar a discussão, e espero que a gente consiga atingir o que o projeto está propondo, mas com o leasing hoje fica difícil. Obrigado. Vereador Elias Chediek. Quero também parabenizar os doutores aí, Paulo, Márcia, pela iniciativa. O projeto, viu, João, eu vejo que o projeto, tudo bem, não é questão que a gente vai simplesmente aprovar ou não aprovar, encaminhar ou não encaminhar. O projeto, eu acho que é um embrião que pode ser melhorado, e com certeza, acho que a gente pretende fazer isso dentro da casa, né, não dá para, eu vejo que não dá para encaminhar da forma que está, mas ele está bem formulado no que diz respeito, principalmente aos parâmetros que vocês colocam, né, principalmente dos estudantes. Nós sabemos que hoje, primeiro que o estudante hoje passa praticamente sem saber praticamente nada, né? Ele tira o diploma, não sabe nem ler, escrever,
fazer continha. Agora, se começa a colocar frequência mínima de 80%, eles começam a selecionar, não quer dizer que todos os estudantes. Primeiro, 1 quilômetro da escola, já seleciona muita gente. Segundo, para quem precisa e necessita, quer dizer, problema de renda, né? Até 3 salários mínimos vocês colocaram, isso é discutível, tudo bem, mas enfim, se limita a quem realmente precisa, né? A frequência mínima, o aproveitamento mínimo, 70%, e assim vai, né? Problema de fraude também perde o direito. Então isso eu acho que é bastante interessante colocar para que você incentiva, lógico, aquele que tem poder aquisitivo vai pagar aí a sua passagem, a sua meia passagem. Então isso aqui cabe, por exemplo, ao município fazer um pré-levantamento nas próprias escolas, por exemplo, né? Pelo menos de imediato do município, pedir que o Estado possa fazer tipo de uma pesquisa, um pré-levantamento nas universidades, tudo mais, para saber quantos que são essas pessoas, quanto custa isso, e aí caminhar para tentar viabilizar recursos para que isso possa ser executado ou diretamente pelo município, se não é diretamente pelo município, com apoio do governo federal, do Estado, seja o que for, né? Eu não sei se vocês sabem também, existe um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, da deputada Luísa Erondina, a Gabriela comentou até de mudar a Constituição, que é de 2011. Eu não sei como é que está lá, acredito que não foi analisada até agora, não entrou para votação. Mas essa PEC de 2011 realmente prevê acrescentar no artigo 6º da Constituição a parte social, aí a parte do transporte, né? Quer dizer, aí daria direito a todo mundo, né? A todo mundo. Bastante, muito menos viável, né, de acontecer isso. Mas o que vocês colocam, realmente, acho que pode ser melhorado, né, pode ser discutido. O projeto de lei que eu recebi, pelo menos, não fala o ISSQN, mas não fala de leasing aqui. Vocês estão falando do leasing, mas no projeto eu não leio o leasing aqui. E ISSQN não é só de banco, de leasing, enfim, é tudo, né? E é complexo realmente de se tirar desses valores que já foram falados, né? Do 25%, dos 15% e assim por diante. Mas fica aqui, então, a proposta, a sugestão realmente de a gente poder acolher a proposta, não dar encaminhamento de imediato, mas que a gente desenvolva ações para melhorar o projeto. Obrigado, vereador Elias. O último vereador inscrito, o vereador Dr. Cláudio Lapena Barreto. Ou apenas Dr. Lapena. Boa noite, Márcia, doutora Márcia, doutor Paulo. Estive acompanhando seu pai em algumas sessões da Câmara Hiperbárica aí há pouco tempo e gostaria de deixar os sentimentos da família. Eu analisei algumas coisas do projeto. Eu estive em Roma uma época e vi que o transporte é gratuito para todo mundo. E nem por isso aumentou o número de usuários. Só usa quem precisa. Quem tem carro, quem tem moto, não vai pegar ônibus, né? Muito mais desconfortável. Então seria ideal que tivéssemos uma fonte aí de financiamento, isso vindo lá de cima, governo federal, estado e município, para que o ônibus estivesse disponível para quem precisa. Metrô, você paga, o ônibus não. Aqui no projeto eu vi algumas coisas que eu acho seletivas e talvez pudessem ser melhoradas. Como já foi citado aqui, renda familiar de até 3 salários mínimos. E se a pessoa é sozinha, ele recebe 3 salários mínimos. Diferente de uma família de 5, 6 pessoas com salário mínimo. Então, como já foi dito, talvez uma renda menor per capita que pudesse qualificar, já que o nosso país é injusto, vamos tentar diminuir essa injustiça de alguma maneira. E uma coisa que eu achei que realmente é complicada, a partir do 2º ano de sua emissão, ser exigida, além da frequência mínima de que trata o parágrafo 2º desse artigo, aproveitamento mínimo de 70% da média final no ano anterior dos estudantes regularmente matriculados. Nós sabemos que há alunos com mais dificuldade. Eles vão ser aprovados com 50%, nota 5, e vão ser excluídos do ônibus. Esses são os que mais precisam, inclusive. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de acompanhar e desenvolver. Então, acho que isso aqui seria muito restritivo e injusto, né, contra os mais necessitados aí, que têm, às vezes, alguma deficiência intelectual e não consigam ter uma média superior. Mas, de qualquer maneira, parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. Eu passo agora para a doutora Cláudia e para o doutor Paulo, para que vocês possam aí fazer as observações que acharem necessárias em relação ao que os vereadores colocaram, e em seguida nós vamos dar o encaminhamento à proposta de vocês.
Bom, primeiramente, eu gostaria, até em âmbito pessoal, agradecer publicamente os médicos, Dr. Helder, Dr. Lapena, pelas homenagens à memória do meu pai. Com relação aos encaminhamentos, até a questão do nosso presidente, eu quero deixar claro que a gente, como advogado, a gente está muito longe do trabalho de vocês aqui. A gente apenas tem um esboço e podemos dar algum tratamento jurídico à questão. O que eu posso dizer com relação até às indagações, eu tive uma informação que hoje em dia a CTA declara informalmente que hoje aproximadamente de 10 a 15% dos estudantes utilizam o transporte público. Isso já é subsidiado, como o próprio vereador João Farias falou. Eu penso o seguinte, existe já uma verba destinada para isso, a gente está pedindo um aprimoramento, a informação que o vereador Boi trouxe, que já existe esse passe escolar, eu acho muito importante, porque eu mesmo não tinha essa informação e até procurei leis municipais com relação a isso, acredito que seja alguma iniciativa do EJA ou de algum órgão. Eu acho que isso talvez possa ser estendido. Essa questão também dos 3 salários mínimos foi uma questão que a gente pegou um amparo de algumas outras leis já de passe livre estudantil de outros municípios. Eu acho que até o projeto da doutora Juliana deveria ser relevado para tentar estender esse projeto para quem exatamente precisa. Ainda com relação às indagações do vereador, eu penso o seguinte, a gente não pode pensar que é muito caro ou que o município não tem condições, se a gente não sabe o valor disso. Eu acho que nem existe 25% de verba de SSQN destinada à educação, o projeto tem um caráter social e também para melhorar a evasão escolar e educação. Eu acho que pode ser, através de melhoras no projeto, como o vereador Elias falou, determinar um melhor liame para se obstar ou se filtrar aí quem possa usar ou não esse benefício, mas eu acho que é muito válido essa casa tentar trabalhar no intuito de encaminhar alguma proposta, e nem que o nosso projeto seja apenas uma semente para isso, mas que tenha a intenção de melhorar a situação do transporte público para esses estudantes que precisam. Com relação até ao que o Dr. Lapena falou, eu penso o seguinte, existem sim alunos que precisam, eu acho que esses alunos devem ter alguma orientação pedagógica dentro da escola, e eu acho também que deve haver uma abertura dessa lei, obstando aí a pessoa poder se defender, a poder protelar a suspensão do benefício, até com base que o professor ou o pedagogo que acompanha a criança explicar a motivação que ele não consegue alcançar essa média de 70%. Eu acho importante ter uma média de 70% ou 50%, ou que seja, até para essa pessoa ter mérito para poder usar esse benefício. E também incentivar que o estudante tenha sempre comprometimento, frequente as aulas, até para ter um intuito aí que é o caráter educacional do projeto. Eu acho que nas minhas alegações aqui finais, aqui, o que eu tenho mais a dizer a respeito do processo é isso. Agradeço a oportunidade pelo Sindicato dos Advogados e espero aí que a casa dê o correto encaminhamento, que não seja um encaminhamento, como o vereador falou, mas que sirva de embrião, sirva para um novo projeto, que pelo menos a gente, colocando a questão a público, surta alguma discussão a respeito que melhore essa questão do transporte público dos estudantes. Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês, tá? E que esse projeto, que vocês consigam aprimorar eles e que leve adiante. E a nossa proposta de estar colocando o ISSQN do leasing é porque é uma verba que ainda não está destinada. Então, é um meio de estar tendo mais recursos financeiros para que isso ocorra. Então, a gente agradece a vocês, a tudo que vocês propuseram aqui, que melhore o projeto e que leve esse projeto adiante. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado, Paulo. Peço vocês aguardarem até o final. Bom, vamos para os encaminhamentos. Vereador Donizete Simeone, por favor. Uma proposta de encaminhamento, tá? Vereador Donizete Simeone. Vereadora Gabriela, proposta de encaminhamento, vereadora? Vou fazer uma proposta de encaminhamento, que até porque vocês perceberam, né, não tem nenhum vereador contrário ao projeto, acho que o projeto é importante, essa última fala sua aí, que pode ser um embrião, né? Então a minha proposta, João, é para que a gente não estanque aqui essa discussão e também não faça
do projeto que vocês estão apresentando aqui alguma coisa impossível, né? Então, minha proposta é para que a gente, até junto com vocês, e aí, o Elias, fazer a proposta que a Comissão Permanente de Transporte já está trabalhando nessa questão do transporte coletivo em Araraquara, nós temos debruçado nesse assunto, temos feito várias reuniões com a CTA, que a gente possa se aprofundar nesse projeto de vocês, junto com vocês, estudar essas questões que foram colocadas aqui, melhorar o que tem que ser melhorado, entendeu? Acho que se não é só do leasing dos bancos, que é pouco recurso, vamos ver de onde a gente pega os recursos, aprofundar nessas questões que me parecem inconstitucionais, vamos ver se realmente são inconstitucionais, essa questão que o doutor Lapena coloca também, enfim, nós também sermos os pioneiros, né? Aqui, como você disse, eu usei embrionários e os pioneiros de uma proposta real, efetiva, constitucional, legal, que o Executivo possa fazer para que a gente possa contemplar esses jovens aí. E aí, também se aprofundar nessa questão da renda, e principalmente nos aprofundar, porque eu acho que é importantíssimo para o próximo debate dessa questão na casa, são esses valores, se a gente se aprofundar nesses valores, quanto que isso vai representar, quantos estudantes de Araraquara vão estar sendo contemplados, né? Qual a faixa etária das famílias, enfim, que a gente faça desse projeto um projeto social e pioneiro que as outras cidades, inclusive, possam copiar. Então, Elias, eu tomo a liberdade aqui da gente estar fazendo esse debate aí junto com vocês, marcar reuniões e se aprofundar nessa questão aí dentro da casa através da Comissão Permanente de Transporte. Deixo aqui minha sugestão. Obrigado, vereador. Vereadora Gabriela, tem alguma sugestão, vereadora? De encaminhamento? Alguém tem alguma outra sugestão? Eu também queria fazer das palavras do vereador Donizete as minhas. Eu, inclusive, ia sugerir que a gente encaminhasse o projeto para a Comissão de Transporte Permanente da Casa e que, a partir daí, a comissão pudesse debruçar, tendo como referência o projeto apresentado pelos doutores, evidente que fazendo aí as adequações necessárias. A partir daí, a partir de algo bastante qualificado, inclusive, poder encaminhar para o Executivo, várias reuniões. É evidente que vocês estão obrigados a estar nas reuniões, tá certo? A presença de vocês vai ser importantíssima. Então, eu acho que esse é um encaminhamento correto. Então, eu quero colocar em apreciação os vereadores que forem favoráveis ao encaminhamento do projeto para a Comissão Permanente de Transporte da Câmara Municipal, permaneçam como estão. Aprovado. Então, o projeto vai ser encaminhado para a Comissão de Transportes. Eu agradeço mais uma vez a doutora Márcia, ao doutor Paulo. Peço uma salva de palmas aos dois. Eu agradeço aí a participação. Obrigado. Suspendo a sessão por 5 minutos para, em seguida, a gente receber o Jefferson Caparelli.
dia de hoje, deixando uma boa noite a todos que nos acompanharam pela TV, pelo rádio, e uma saudação especial à esposa e à filha do vereador Rodrigo Bochechinha, que acabaram de chegar para levar ele para casa. Boa noite a todos.